Já retomo a nossa conversa contando para vocês que Jair Bolsonaro desistiu de ir à Câmara hoje, depois da determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E Bruno Pinheiro, que chega aqui à nossa programação, ao nosso 3 em 1, nosso âncora do tempo real, vai contar também que a defesa tem um prazo aí para esclarecer os motivos de Jair Bolsonaro expor a tornozeleira e, inclusive, vários aliados publicarem isso nas redes sociais como uma maneira de protesto. Conta pra gente, seu Bruno. Reloginho na regressiva, viu, Evandro? Ótima tarde também você. Obrigado à recepção aqui na Jovem Pan. Isso era aguardado, então. Jair Bolsonaro hoje cedo na Comissão de Segurança na Câmara dos Deputados reuniu todos os parlamentares que retornaram de seus estados durante o final de semana e a ideia era essa homenagem. Nós contamos em primeira mão aqui na Jovem Pan sobre esse regozijo, uma homenagem de louvor à gestão de Jair Bolsonaro, mas com receio de novas declarações e até mesmo sobre esta nova decisão do ministro Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro não compareceu. Até tinha um espaço com o nome de Jair Bolsonaro, com o microfone, mas ele não foi. O líder, o deputado Sóstenes Cavalcante, fez uma fala em defesa de Jair Bolsonaro sobre as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. A gente vai ver agora, Evandro. Nós estamos aqui cancelando uma reunião com quórum, convocada pelo presidente da comissão. A outra comissão não pôde ser aberta porque não teve quórum. E nós temos uma decisão ilegal, antirregimental, do presidente Hugo Mota. O que diz o regimento dessa casa? O presidente em exercício, desde a viagem dos dois, que é só a imprensa e toda a assessoria ver nos anais da casa, é o segundo vice-presidente, Elmar Nascimento. A única decisão que nós deveríamos nos submeter no dia de hoje era pelo presidente em exercício. Então, esta decisão do presidente Hugo Mota, quero deixar clara, ela é antirregimental e ilegal. Evandro, ainda durante esta reunião e logo após esse cancelamento, a oposição disse que o sistema de ar-condicionado da comissão não estava ligado, que estava muito quente e que o ar-condicionado não havia sido ligado. Alguns nomes da oposição chegaram a informar que o Hugo Mota tinha autorizado que não fosse ligado, ou melhor, não tinha autorizado ligar o ar-condicionado desta comissão. Agora há pouco, alguns minutos, veio então uma nota aqui da Câmara dos Deputados dizendo que o deputado Hugo Mota jamais faria isso e que o setor de climatização da Câmara também disse que isso não aconteceu, qualquer tipo de desligamento, que o sistema foi ligado às 8 horas da manhã para a reunião que ocorreria às 9 horas da manhã. O que deve ter acontecido é que estava muito cheia a sala e demorou gelar o ar-condicionado. Evandro. Bruno, eu amo esses bastidores que você traz pra gente. Essas coisas que estão guardadas ali debaixo do tapete, as reclamações que ninguém ouve. Obrigado, Bruno. Um abraço pra você, meu amigo. Ótimo trabalho. Fala, o que você ia comentar? Só para a gente finalizar então, Evandro, que hoje às 21 horas eles esperam então a resposta que será enviada para o Supremo Tribunal Federal sobre a justificativa de Jair Bolsonaro conversar com os jornalistas ontem lá na Câmara dos Deputados. Ele estava na sede do Partido Liberal até agora há pouco, reunido com alguns senadores. Ele já se ausentou e até agora isso não foi enviado para o Supremo Tribunal Federal. A gente aguarda então até às 9 da noite e se essa resposta for enviada e não convencer o Supremo Tribunal Federal, o receio da oposição é que novas medidas sejam tomadas amanhã, na quarta-feira. Evandro Cine, eu espero que o seu ar-condicionado esteja funcionando aí dentro do estúdio, no mínimo no 15, viu? Ah, está maravilhoso aqui, viu, Bruno? Não estamos passando calor. E aqui em São Paulo é difícil a gente passar calor também, viu, meu amigo? Mesmo que o ar estivesse desligado, a gente estaria no fresquinho aqui. É diferente aí de Brasília, onde o inverno é tomado pelo sol e pelas ondas de calor e secura. Um abraço para você, Bruno Pinheiro. Ô, Alangani, como é que você avalia o tempo, né, que o ministro Alexandre de Moraes deu para a defesa explicar a situação de Jair Bolsonaro? E ontem, na hora que ele se expôs, a gente trouxe esse questionamento para cá. Será que isso não significaria uma quebra da medida cautelar? E muitos aqui analisaram que não necessariamente.
mas a reação do ministro foi imediata e deu 24 horas apenas para a defesa se manifestar. Olha só, eu estou achando tudo muito preocupante, tudo muito excessivo, Evandro, até porque o que está sendo feito contra Jair Bolsonaro não há previsão legal. Você não pode suspender a rede social e mais do que isso, porque isso se traduz numa censura prévia, mas não é nem apenas a suspensão da rede social, mas você não pode replicar, você não pode entrevistar Jair Bolsonaro, por exemplo, você não pode retransmitir a sua imagem, a sua voz, mesmo sendo veículo de imprensa. Então é claro que isso é excessivo, não há previsão legal, isso fere a liberdade de expressão, esses prazos são muito curtos, então não me parece que são decisões técnico-jurídicas, mas muito mais contaminadas pelo ambiente político. Então vejo com muita preocupação tudo isso, um desarranjo institucional. E para você, hein, Zé Maria Trindade? Até porque isso mexeu, inclusive, com outros compromissos do presidente Jair Bolsonaro. Ele deveria participar de uma manifestação na Câmara, de uma reunião na Câmara com a oposição e desistiu depois de toda a movimentação do Supremo Tribunal Federal e também do líder do PT em relação a essa manifestação que foi feita ontem, em que ele expôs a tornozeleira eletrônica, falou bastante à imprensa ao lado de seus aliados e teve também as publicações nas redes sociais. Pois é, eu e o Bruno lemos e relemos o comunicado do ministro Alexandre de Moraes, ali analisando ponto a ponto uma decisão, uma sentença, né? E chegamos à conclusão de que houve mesmo, ele extrapolou, né? Foi além da decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Que proibia a transmissão. Eu acho muito complexo proibir a transmissão até por outrem, né? Terceiros, diz lá. Eu acho muito complexo, muito difícil. Vamos extrapolar, ele está andando na rua, alguém faz um vídeo e publica, terceiro, quer dizer, você vai prejudicar o Bolsonaro? Não, né? Mas, no caso, ele deu declarações, mostrou a tornozeleira e era o que o ministro Alexandre queria impedir. Veja bem, eu entendo que decisão judicial ela tem que ser cumprida, senão o sistema desmonta. Tem que ser cumprida e contestada. Como é que se contesta? Através do próprio judiciário, não tem outra. Não pode contestar através do Donald Trump nem do presidente Lula, tem que ser do próprio judiciário. Este caso é um caso muito diferente, porque envolve uma jurisdição única, quer dizer, é um julgamento onde não há possibilidade de apelar. Apelar para quem? Né? Muito se concentra ali as críticas, e principalmente os aliados do ex-presidente, no Alexandre de Moraes. Mas não é Alexandre de Moraes, é o Supremo. Olha aí o resultado, não é mais dele, a decisão é da primeira turma. Se colocar em plenário, certamente o plenário do Supremo vai confirmar. Então é muito mais complicado, é muito mais complexo. Mas eu acho que ele tem razão, ele e o PL. Não dá para ficar caladinho e aceitar tudo como se tudo tivesse normal. É preciso cumprir e pode sim contestar juridicamente, contestar uma decisão assim. Sobre o ar-condicionado, eu queria dizer que uma vez eu estava conversando com um deputado lá e ele falando tão mal da atividade parlamentar, reclamando que trabalha muito, não tem folga, que está em casa, eleitor fica ligando e não sei o quê, o salário é baixo. E para um alto executivo, o salário de 40, ele recebe R$32 mil líquidos, né, com os descontos. Inclusive partido político abocanha um pedaço. E reclamou tanto que eu falei, então você é deputado pelo quê? Eu cheguei à conclusão que existem dois atrativos. O primeiro é o ar-condicionado do plenário principal. É um gelo. Às vezes eu chego lá, sento e fico aquela coisa, é como se entrasse numa câmera fria. E o outro, meu amigo, é o álibi, né? O deputado, o senador, terça-feira, chega em casa, tchau e tal, e vem para cá, para Brasília. Zé Maria Trindade. Eu espero chegar esse momento do dia para ouvir esses bastidores, seu Zé. Mas olha, até para a gente engordar um pouco o nosso debate, eu quero receber aqui agora no nosso estúdio o Matheus Falivene, que é doutor e mestre em Direito Constitucional, Direito Penal pela USP e também especialista em delação premiada. Doutor, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez. Seja muito bem-vindo. E a pergunta que eu te faço que não quer calar. A exposição de Jair Bolsonaro
com a tornozeleira eletrônica e principalmente as publicações que foram feitas nas redes sociais de seus aliados significam descumprimento da medida cautelar imposta pelo Supremo Tribunal Federal? Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado por falar mais uma vez com vocês. Olha, na minha visão, não configura descumprimento. Só o ato dele mostrar em si, não. Pelas circunstâncias daquele momento, né, do que aconteceu, ele estava saindo ali na Câmara, né, andando no corredor, veio pessoas falar com ele. Ele se nega a dar uma entrevista, fazer uma coletiva ali naquele momento, apenas mostra e faz uma crítica. A meu ver, esse ato sozinho não seria suficiente para caracterizar um descumprimento das medidas cautelares e levar à prisão preventiva. Lógico, o Supremo vai avaliar isso agora, vai avaliar essa questão, mas na minha visão, esse ato sozinho não é suficiente, porque não houve uma entrevista, não houve uma coletiva de imprensa, não houve uma manifestação por vídeo ou áudio de fato, mas só ali um desabafo mostrando a tornozeleira, falando da situação, e uma coisa espontânea que, a meu ver, não é suficiente para caracterizar o descumprimento. Lembrando que a prisão preventiva ela é o último meio que a gente dispõe, o nosso ordenamento dispõe, para acautelar uma questão processual. Então tem que ser reservada para aqueles casos realmente graves, em que há o descumprimento grave, que, a meu ver, não há nesse caso, além de outras questões que tem nesse caso, como a extensão da medida, a decisão do ministro Alexandre de Moraes é bem discutível nessa questão da extensão, né? Não pode ir nas redes sociais, mas poderia numa TV ou numa rádio, por exemplo. Tem toda essa discussão, mas para mim não é descumprimento. Doutor, hoje eu estava conversando com um juiz federal sobre essa situação e ele concorda com o senhor, com o debate que o senhor impôs aí, mas ele manifestou certa preocupação com o fato de as manifestações significarem discursos políticos nas redes de aliados do presidente Jair Bolsonaro, o que poderia gerar então um descumprimento dessa medida cautelar. E aí ele mencionou para mim: eu não entendo que deveria haver um pedido de prisão preventiva por conta disso, mas acredito que haverá uma advertência num primeiro momento, então esse seria ali o rito, e caso novas manifestações aconteçam ou descumprimentos aconteçam, aí sim pode ser que o Supremo Tribunal Federal analise a possibilidade de uma prisão preventiva. Como é que o senhor analisa esse argumento que eu ouvi hoje de um juiz federal? Um argumento válido, sim, acredito que sim, talvez uma advertência pelo momento, mas tem que lembrar que para haver o descumprimento da cautelar, tem que haver um ato positivo, uma conduta ali do investigado, uma conduta do ex-presidente, no sentido de descumprir. Então, se, por exemplo, ele está lá conversando com alguém e chega uma terceira pessoa e filma e faz uma live nas redes sociais ou posta, daí não está descumprindo. Ele tem que querer descumprir e saber que está descumprindo. Acho que esse é um ponto. Nesse caso aí, você poderia presumir que ele sabia que tinha celulares gravando, gente filmando, havia ali repórteres, jornalistas, então ele teria que presumir. Mas a questão aí é que é só um desabafo, então esse eu acredito que não. Então sim, acredito que sim, pode haver uma advertência apenas, falando, não faça mais isso, mas sem decretar prisão. Mas, de qualquer forma, no ato futuro, mesmo que haja um novo momento em que ele talvez seja pego falando, fale alguma coisa, tem que verificar se há ali de fato um descumprimento positivo dele, se há uma conduta dele no sentido de descumprir, e não de um terceiro, uma conduta que ele não saiba, que ele não tenha ciência e que ele não anuiu. E isso é muito importante. A gente sabe que hoje todo celular tem câmera, todo mundo consegue gravar, então ele pode estar ali conversando, ali na Câmara ou em outro local público, o qual ele pode comparecer, conversando com alguém, chegar um terceiro e filmar. Aí não há descumprimento. Agora, se ele concorda, por exemplo, em fazer uma coletiva, em dar uma entrevista, em fazer uma postagem na rede social, daí sim. E lógico, daí vai entrar, se acontecer de prender ele, vai entrar toda a questão do debate sobre censura, liberdade de imprensa, que é outra questão aí que tem bastante interessante nesse caso. Doutor, Fábio Piperno quer fazer uma pergunta. Vai lá, Piperno. Boa tarde, doutor. Acho que o senhor pontua uma série de dúvidas que realmente uma situação como essa nos faz refletir, porque é muito difícil também a gente saber qual o momento em que há de fato a intenção, né, no caso aí do presidente Bolsonaro, de gerar algum conteúdo para divulgação por terceiros. É muito difícil a gente penetrar na consciência de alguém para estipular se há ou não se o fato foi com esse viés. Mas também me ocorre uma outra questão, doutor. Por que esse caso do presidente Bolsonaro não é chamado daquilo que de fato é? Ou seja, ele está em prisão domiciliar.
Sim, bom, questão interessante, esse ponto, boa tarde, Perna, essa questão que você colocou é muito interessante, de fato. Como você prova que houve descumprimento? Isso é um problema no direito, na verdade, a questão do dolo, inclusive, tem esse mesmo problema, né? Como você prova o dolo, como você prova uma vontade no direito. E geralmente você prova por elementos objetivos, filmagens, manifestações, outros meios, mas sim, na prática é muito difícil porque a gente não consegue entrar na consciência, entrar na cabeça da pessoa para verificar a situação. E realmente, você colocou é importante, o ex-presidente está numa situação anômala, ele está numa prisão, numa cautelar, na verdade, medidas cautelares, que são bastante gravosas, que você pode dizer que é praticamente uma prisão domiciliar, tanto é que muito provavelmente ele vai ter direito à detração da pena, porque tem medidas deambulatórias, tem muitas restrições aí, é praticamente uma prisão domiciliar. Então, sim, talvez o ideal até, talvez a defesa dele tenha orientado ele nesse sentido, se comporte como se estivesse em prisão domiciliar. Não fale, não dê entrevista, tente evitar exposição em redes sociais, mesmo por terceiros, porque a gente sabe que qualquer possibilidade que ele dê, qualquer deslize, né, digamos assim, pode ser que seja decretada a prisão preventiva dele. Então, sim, ele está praticamente numa prisão domiciliar e, em tese, deveria se comportar dessa forma, evitando o risco. Lógico, ele é um agente político, né, ex-presidente da República, é alguém que fala com a imprensa, fala nas redes sociais, então isso talvez torne mais difícil ele cumprir essa cautelar, mas o ideal, assim, o que geralmente eu, como advogado, oriento meus clientes, e provavelmente o advogado dele orientou ele, é cumpra a cautelar, porque se você não cumprir, o risco de prisão preventiva é muito alto, porque qualquer descumprimento vai ser noticiado, vai virar notícia, vai estar nas redes sociais. Então, realmente, ele está em praticamente uma prisão domiciliar e tem que tomar cuidado com qualquer descumprimento, porque pode levar, de fato, daí uma prisão preventiva numa unidade prisional, que seria muito pior para ele, com certeza. Vai lá, Bruno Musa. Boa tarde, doutor. Prazer falar contigo novamente. Bom, vamos lá. Acredito que poucas vezes, em um campo tão subjetivo como é a lei, a gente vê unanimidade. Mas, nesse caso, o campo técnico-jurídico, pelo menos os que eu pesquisei, falei com bastante gente, tem muita gente próximo da área jurídica, praticamente é unânime que houve excessos nas decisões. Que não há previsão constitucional para isso, como você pode nos explicar nessas duas ocasiões aqui conosco, né? E aqui vai uma pergunta direta. Eu também concordo que decisão judicial se cumpre, uma vez que o não seguir a Constituição leva, obviamente, a disfunções, instabilidades jurídicas, institucionais, econômicas e sociais. Mas a gente recorre a quem? Ao judiciário, que também faz parte desse imbróglio de excessos e politização. E aqui a pergunta é clara e objetiva: ordem ilegal se cumpre? Muito interessante. Toda ordem judicial, você recorre dela. Quando você tem uma ordem ilegal, e aqui a gente pode discutir se ela é uma ordem ilegal ou não, no sentido de que ela violaria, seria uma forma de censura, violando a liberdade de expressão do ex-presidente e também violando a liberdade de imprensa, na medida que tiraria o direito da imprensa de falar com ele, porque a gente sabe que hoje todos os meios de comunicação têm redes sociais, então você não teria como evitar essa proibição, que acabaria violando esses direitos. Existe uma questão no direito, que daí pode entrar essa discussão aí, que é a chamada desobediência civil. Eventualmente, se o ex-presidente Bolsonaro resolver dar uma coletiva de imprensa, ele poderia, eventualmente, invocar a chamada desobediência civil, falando, olha, eu acredito que essa ordem é ilegal, estou descumprindo, porque ela é ilegal, então eu estou desobedecendo essa ordem de forma pacífica. E essa é uma questão que provavelmente vai se colocar. Talvez a defesa dele tente usar isso, desobediência civil, fala, não, supondo que o STF decrete a prisão preventiva dele por causa dessa questão aí de ontem, da tornozeleira. Provavelmente a defesa vai falar, todo réu tem direito de reclamar, tem direito de contestar a acusação que sofre, inclusive publicamente. Então, se isso for considerado numa entrevista, ele estava num ato, em tese, de desobediência civil. Ele estava contestando publicamente uma decisão de forma pacífica. E você pode discutir que, nesse caso, não teria o descumprimento justamente por ser uma decisão ilegal, em tese, uma decisão que está incorreta, e com isso ele a desobedeceu por não acreditar na correção dela. Lógico, isso aí vai entrar num debate jurídico muito complexo, tá? Esse debate da desobediência civil é um debate muito complexo, muito profundo no direito, mas se acontecer, acredito que a defesa ele vai entrar nisso, porque realmente, considerando como ele é ex-presidente, ele é alguém que fala na imprensa, fala nas redes sociais, ele ficar privado disso é realmente uma questão grave, não só ele, qualquer cidadão, na verdade, ser privado disso, mesmo um condenado, mesmo um réu, já é uma questão muito discutível, e ele sendo político é ainda mais discutível, então acredito que vai entrar, talvez, nessa questão da desobediência civil, que é descumprir de forma pacífica a
a decisão judicial e falar, olha, não concordo, estou descumprindo, mas de forma pacífica, não estou agredindo ninguém, não estou fazendo nada, só estou falando, e falar não é crime, falar não é descumprir. Lógico, discutível isso, mas acho que é um caminho, talvez, que ele e a defesa possam adotar nesse caso aí para descumprir essa decisão considerada ilegal por eles e também por várias pessoas, vários juristas aí. Doutor Falivene, a defesa de Jair Bolsonaro tem até as 9h13 de hoje para responder ao que foi pedido pelo ministro Alexandre de Moraes. É um prazo crível, aceitável, comum? Não. O que acontece? O nosso Código de Processo Penal determina, aplica-se, na verdade, o Código de Processo Civil supletivamente ao processo penal e o prazo mínimo, em tese, para qualquer manifestação é de 5 dias. Tá? Esses prazos em horas, né, inclusive, são excepcionais, né, 24 horas, 48 horas, eles são mais comuns no direito eleitoral, não no processo penal. Então, lógico, o ideal é que a defesa, em tese, tivesse mais tempo, tivesse aí os 5 dias para se manifestar, mas o ministro Alexandre de Moraes, acho que considerando a urgência, né, da questão toda, né, esse debate que está tendo, deu o prazo de 24 horas, que, a meu ver, é um prazo. Dá para a defesa se manifestar? Com certeza dá, mas é um prazo exíguo, e o prazo contado em horas ele é sempre muito difícil para a defesa, porque você conta de hora em hora, né? Então, às vezes, a defesa não consegue reunir todas as provas, não consegue ali trazer os melhores argumentos, por mais que os advogados sejam muito bons, às vezes o prazo, quanto maior, melhor. E realmente esse prazo muito curto não é o que diz a lei. O ideal seria um prazo de 5 dias, que é o que determina a nossa legislação processual. Ou seja, poderíamos chamar de prazo incomum? Incomum até, sim, prazo até ilegal, na verdade, incomum. É um prazo que ele não tem previsão legal. Então, seria um prazo ilegal, não no sentido de ser uma coisa errada, mas no sentido de ser um prazo que não tem previsão legal. A gente não tem uma norma legal que diga esse prazo, já o de 5 dias a gente tem. Então, geralmente, o juiz, quando vai dar um despacho extraordinário como esse, um despacho que não está previsto na lei, ele dá esse prazo mínimo previsto em lei, que é o prazo de 5 dias, fala, ó, defesa tem 5 dias para se manifestar. Porque ele dá um prazo mais razoável para documentos, razões, fundamentos. Lógico, nesse caso, tem essa questão da velocidade, isso é um caso excepcional, mas o ideal seria sim os 5 dias, a meu ver, que é um prazo mais adequado ao processo penal. Doutor Falagani. Doutor, dado tudo que o senhor mencionou relacionado a um prazo que seria ilegal ou também ferindo liberdade de imprensa, liberdade de expressão, a quem recorrer? O que dá para fazer numa situação dessa, pensando na defesa de Jair Bolsonaro? Boa tarde, Beli. Bom, tem alguns caminhos, acho que a gente não teria recursos aqui no Brasil, a gente teria recursos internos do próprio Supremo Tribunal Federal, eventualmente, tentar levar essa questão para plenário, tentar fazer recursos internos, como agravos regimentais, embargos de divergência, que são recursos previstos no regimento interno do STF, são poucos recursos, é verdade. Um outro caminho seria tentar buscar as cortes internacionais, né? Seria um outro caminho plausível para um caso como esse. Primeiro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que aqui o Brasil se submete, tá? Lógico, a Corte Interamericana ela não tem poder coercitivo contra o nosso Estado, mas ela emana recomendações. E também, eventualmente, até a Corte Europeia de Direitos Humanos. Em alguns casos, a gente tem casos em que brasileiros e outros latino-americanos, né, buscaram a Corte Europeia tentando ter uma decisão favorável, dizendo há um ato ilegal aqui. Então, existem esses mecanismos. Não são mecanismos dentro do nosso ordenamento jurídico, são do ordenamento jurídico de direito internacional, do ordenamento internacional, mas em casos extremos podem ser buscados, e acho que talvez seja um caminho aí, caso haja uma condenação daquele processo de andamento, ou caso se persista essas cautelares, ou seja declarada uma prisão preventiva, certamente a defesa do ex-presidente tentará buscar esses mecanismos internacionais para debater esse caso, né? Tentar uma decisão favorável lá na Corte Interamericana ou na Corte Europeia para falar, não, isso é ilegal. Lógico, não obriga a justiça brasileira a isso, mas faz, digamos assim, o Brasil ser constrangido, né? O governo brasileiro, o Brasil como Estado, ser constrangido internacionalmente, como já aconteceu em vários casos aí que teve essa discussão. Esse é um caminho viável. Tem outros também, eventualmente, mas esse é o principal. Só para a gente fechar, Zé Maria Trindade, vai lá, remate. Doutor, o Constituinte original colocou vamos dizer, uma blindagem no deputado senador, né? O texto do artigo 53 da Constituição era de que um deputado, depois de diplomado, não poderia ser preso a não ser em flagrante delito de crime inafiançável e sem a autorização da respectiva casa, quer dizer, de Câmara e Senado. Quer dizer, não se podia iniciar um processo contra um deputado senador sem a autorização do Congresso. O Congresso nunca dava essa autorização, preferia caçar
o mandato em casos graves, né? Há um movimento na tentativa de retornar ao texto da Constituição original. O argumento é de que não se trata de um direito individual, mas um direito coletivo do parlamentar representar a sociedade, né? Hoje há uma mistura e uma tentativa de volta de julgamento, talvez acabar com o foro privilegiado. O senhor acha que para o deputado e para o senador é vantagem ter o foro privilegiado? Boa tarde, Zé Maria. Bom, essa questão é bem interessante. Em alguns casos, eu diria que é vantagem, já foi vantagem durante muitos anos, essa questão do foro privilegiado, prerrogativa de foro, ela foi vantagem durante muito tempo. Inclusive, ainda é para algumas autoridades que têm prerrogativa em tribunais de justiça ou no STJ, mas eu diria para aqueles que têm hoje no STF, especificamente nesse caso, nesses casos aí que estão submetidos hoje ao julgamento pelo STF, não é uma boa, tá? Fora de prerrogativa de função, porque você, na verdade, perde as instâncias de recurso. Você, tendo um caso que já começa no Supremo, você perdeu aquelas instâncias que teria para recorrer. Então, isso realmente acaba tirando esse direito ao recurso, acaba tornando os processos muito mais rápidos, digamos assim, tirando a possibilidade de prescrição. Então, hoje eu não vejo como vantagem. Já foi, até uns anos atrás, era muito vantagem estar, né, com um processo que tinha prerrogativa, com um processo originário. Hoje, não é mais. Inclusive, essa questão, né, é muito discutida, essa questão do freio e contrapeso, né, que tem entre os poderes. Justamente essa questão da Câmara poder sustar o andamento, do Senado poder sustar o andamento de uma ação penal. Eu acredito que é válido isso, tá? É válido você ter prerrogativa de função, né, o foro privilegiado, mas só para algumas autoridades, talvez, não para tantas como a gente tem aqui no Brasil, que acaba gerando essa distorção que a gente acaba tendo, que são muitos processos no STJ, no STF, etc. Então, hoje eu não vejo como vantagem isso, vejo como uma desvantagem na prática. Dr. Matheus Falivene, muito obrigado por conversar conosco, nos ajudar a entender muito desse processo. As portas estão abertas por aqui. Vou dizer até a próxima, porque ela vai acontecer. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço.